Fala galera, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje aí para falar de beleza, para falar de estética, estou inclusive aqui na companhia do meu amigo Isla Marcos, artista da beleza, pra gente falar sobre esse assunto. E com a nossa convidada, Cássia Carvalhal. Cássia, seja bem-vinda aqui ao Resenha, que vai contar um pouquinho pra gente, né, Isla? Um pouco da história dela também. E o que mais procura, né? Como é que tá esse ramo aí da estética? Porque estética que cresceu demais. Sim, e não para, né? Não para. Você sabe que são os dois ramos. Eu já falei algumas vezes aqui. Estética e pet. Que deu um boom, assim, muitas clínicas que abriram, inclusive na pandemia, muitos estúdios, salões, assim, e cresceu demais e de lá pra cá não parou mais. Mas, vamos lá, conta pra gente, como que você entrou nesse ramo, como é que foi isso tudo pra você? Então, olá, meu nome é Cássia Carvalhal, né? Sou esteticista e enfermeira também. E vim da periferia, então eu quis trazer um pouco desse cuidado para a mulher da periferia, né? Porque a mulher em si, ela sempre não se valoriza, né? Não coloca as necessidades dela em primeiro lugar, né? Tanto que na minha ficha de amnese, eu coloco assim, o que te deixa feliz? E ela sempre coloca um outro. Quando minha família tá bem, quando meu filho tá com saúde. E nunca é assim, eu me sinto bem quando eu olho no espelho e me vejo como mulher, né? E aí eu falei assim, eu quero trazer essa consciência pra mulher e mostrar para ela que isso não é luxo, né? Que ela tem a possibilidade de se amar mais e que isso é importante. Né? É importante a mulher se ver como mulher, se sentir linda, maravilhosa, para ir numa entrevista de emprego, né? Para fazer as coisas que ela quer, porque ela é empoderada, ela alcança muito mais do que quando ela está triste, né? A nossa imagem, ela reflete muito no nosso bem-estar em tudo, né? Eu falo demais, hein? Não, mas é para falar mesmo. E você sabe que o que você tá falando é totalmente real, porque eu costumo dizer assim, que você cuidar de si é terapêutico, não é a questão, terapia, não desmerecendo os terapeutas. Não, terapia é uma coisa, mas é terapêutico. O Isla tá aqui, inclusive, porque ele é meu terapeuta, viu, gente? Total. E várias vezes, assim, a gente precisa, quando você se sente bem, quando você tá bem, você olha no espelho e fala assim, poxa, eu tô cuidando de mim, parece que as coisas na sua vida mudam. Você tem mais disposição para trabalhar, você consegue criar mais, você consegue, sabe, viver melhor. Tua saúde, você começa a olhar mais pra sua saúde, tudo meio que um conjunto, né, Cássia? Eu tenho, assim, umas clientes que vieram pra estética porque terminaram, né, passaram por um processo difícil do divórcio, aí foram lá na estética, assim, acabadas. Tristes, perderam emprego, algumas, tudo. Tem até uma cliente minha que aconteceu o seguinte, ela tinha acabado de terminar um relacionamento, um divórcio. A moça proprietária do imóvel dela pediu o imóvel dela de volta. Ela estava assim, acabada. Ela falou assim, eu vou cuidar de mim. Aí foi lá pra estética. Tudo como começou a acontecer. Ela emagreceu. Ela perdeu, se eu não me engano, no começo do tratamento, uns 10 quilos. Aí ela arrumou um crush. Né? Aí a proprietária do imóvel fez uma proposta para ela comprar o imóvel. E ela arrumou outro emprego ainda. Então, assim, é como a nossa imagem, e não é só questão, assim, essa forma preconceituosa de falar, né? É autoestima, né? Mas é você se sentir bem, né? Você não precisa ser cópia de ninguém. Você tem que se sentir bem. Então, quando ela se sente bem, você começa a visualizar as oportunidades que surgem na sua vida, né? Às vezes você se fecha tanto, você tá tão triste que você não vê as oportunidades. Então, quando você se prepara, você se vê bem, aí você começa a visualizar e dá tudo certo, né? Eu acredito que é um acesso pra gente se conhecer enquanto uma nova versão. Isso. Enquanto potência em algo. Porque na rotina a gente perde um pouco dessa sensibilidade de olhar pra nós. Então, quando a gente para e tem um momento de autocuidado ou de um profissional cuidando da gente, a gente consegue se ver de uma forma diferente. Isso também muda a nossa perspectiva de vida. Você estava falando um pouco sobre o seu trabalho com mulheres periféricas. É muito importante, é um lado bem humano até. Mas é um mercado difícil de ser acessado, né? Porque a mulher da periferia, ela tem um olhar para tudo, menos para ela. E isso pode durar a vida inteira. Como que é acessar essa mulher? Porque é uma mulher diferente, de fato. Eu tive muita dificuldade, até porque eu sou uma mulher que vim da periferia.
né? Sim. Eu nasci na periferia. Então, para mim, eu tive também essas dificuldades. Enquanto me ver nessa área, a questão financeira, porque é uma questão que você investe muito, como também essa questão das pessoas me verem como autoridade. Então, eu mesma tive que passar por esse processo de quebrar crenças limitantes em mim mesma. Primeiro, né? Sim. E aí eu fui e me vi como até mostrar para elas que é possível você conquistar os seus sonhos, né? É possível você ir além, mesmo você vindo de uma porque a gente tem muitas necessidades, né? É uma Sim. realidade difícil, você tem Sim. menos oportunidades, né? Então você tem que criar as oportunidades, né? Sim. Você tem que se empoderar e falar assim, ir para frente, falar não, eu consigo, eu vou. E aí você tem que ir pra frente. E aí eu tive essa dificuldade, e para mostrar isso para elas, que estética não é luxo, que estética é uma necessidade, faz parte de você como mulher, você precisa se ver como mulher, você precisa se sentir bem para tratar o outro bem, Sim. né? Isso é um fato. Às vezes as mães têm muita dificuldade disso, né? Eu acabei de ser mãe, né? E a gente, às vezes, só tem tempo pro filho. A gente se doa, abandona, né? A gente se abandona. E às vezes é uma questão de não ter olhar pra gente. Não, você totalmente se anula. É. Ainda mais, assim, com um recém-nascido, Sim. né? Você faz a demanda do dia a dia, de ser a mãe, de ser a esposa, a demanda da casa também, porque as pessoas que vivem na periferia também têm a demanda de cuidar de casa, Sim. né? Então, a gente tem muitas coisas pra fazer, e a mulher fala assim, tá, Cássia, você tá falando que eu tenho que me cuidar, mas cadê o meu tempo? Exato. Quando que eu vou fazer isso? Você tá falando uma coisa que é impossível. Eu falo, não, é possível. E aí eu fiz um tratamento específico para essas mulheres, que vão trazer resultados, mas que ela não precisa vir toda semana pra clínica. Olha, isso é interessante. Entendeu? E não é por causa disso que elas não vão ter resultados, né? Elas têm resultados incríveis, mas ela não precisa vir todos os dias. Então, é um tratamento especial para quem tem uma mulher que vive uma vida corrida. É personalizado pro dia a dia de cada um, né? Isso. É um pouco do que eu faço também no meu trabalho. Porque quando eu já tenho 13 anos de profissão, então quando eu comecei o mercado era totalmente diferente. Então ainda era aquele cabelo que você precisa retocar a cada 3 meses e que você precisa escovar sempre no salão. Uhum. Quando eu mudei a filosofia de fazer um cabelo que dura, que você não tem que retocar e que você consegue manter em casa e ele tem que se manter bonito, o pessoal olhou pra mim e falou assim, tá ficando louco, você vai perder dinheiro. Sim, a gente... Mas é a necessidade de cada cliente, então você tem que saber exato quem é seu público e o que o seu público precisa. Quem é o seu cliente final? Você tem que conhecer, não tem pra onde correr, E aí né? vira um propósito, né? Não vira Exatamente. só a questão do dinheiro em si. Claro que a estética veio para mudar a minha vida, né? Sim. Eu busquei mudar a vida das pessoas, mas eu também quis buscar mudar a minha vida, né? Mudar a minha questão financeira. Mas ela vem muito mais forte em mim, porque eu vejo ela como um propósito. Então, eu fui buscar no meu cliente o que realmente o meu cliente precisa. Sim. Que é um tratamento que ela vai ter tempo, que ela vai se sentir bem, né? Eu também cuido muito para que meu espaço a receba da melhor maneira possível, que ela tenha os melhores tratamentos, acesso às melhores tecnologias, acesso ao melhor procedimento. Não é porque ela está na periferia que ela não vai ter isso, pelo contrário, e ela vai ter resultado. Fazer esse... No caso do que você está falando com relação ao tratamento, elas não precisarem passar tanto tempo na clínica, se criou tipo um protocolo onde ela tem alguns cuidados que ela mesma faça em casa para poder também com isso reduzir o custo que ela teria se ela fizesse todos aqueles mesmos procedimentos na clínica, mais ou menos. Sim, também. Por exemplo, a diástase, né? Que é o afastamento dos músculos abdominais. Que isso tem... É o trauma de todas as mulheres que gestaram, né? É porque assim, as mulheres quando elas veem o abdômen, que elas ficam insatisfeitas, elas só associam a gordura localizada, né? Sim. É só gordura. E não tem só gordura, né? Nós somos um corpo onde a gente tem várias coisas por trás da gordura. A gente tem o músculo, a gente tem a gordura visceral, a gente também tem a pele, né? Então, o meu tratamento também visa tratar todas as necessidades para a gente ter essa harmonização corporal. Então, eu trabalho muito com a harmonização corporal. Então, a diástase a gente pode também, e é muito mais indicado, também tratar em casa.
né? A gente precisa ter uns exercícios para ela fazer, então eu envio esses exercícios para ela. Tem a questão da alimentação também, que a gente engloba junto com o tratamento. Então, meu tratamento não vai prejudicar a saúde dela, pelo contrário, vai devolver a saúde e ela vai ficar mais bonita. Então, assim, muitas coisas mudam, né? A gente muda vidas, né? Isso é muito interessante. É um mercado muito rico, mas também se atinge uma frente muito complexa, né? Sim. Porque a gente está falando da mulher periférica, que a prioridade não é ela, que enfrentam vários problemas de questões sociais, só que tem um problema maior que eu acho que acaba sendo a sua dificuldade, é da pessoa se enxergar naquele ambiente, naquele espaço, de falar, eu faço parte, eu posso fazer isso daqui também é possível para mim. Sim. Porque não está relacionado ao custo que ela tem, mas está relacionado... Eu tenho acesso, eu posso pagar, eu posso viver isso, eu posso me proporcionar. A imagem que ela faz dela mesma, no contexto de vida dela. Isso acontece muito. Por exemplo, no meu estúdio, eu tenho um estúdio legal, arrumado, mas as pessoas passam e falam, não vou entrar, eu acho que é caro. Então, é aquilo, a pessoa não se enxerga enquanto prioridade, ela não se enxerga enquanto alguém que tem acesso, né? Quando se trata de estética, entra muito nesse lugar, porque ainda é um mercado voltado para o público... então ainda é um mercado de luxo. Sim. Então, oferecer isso para mulheres periféricas, você tem que quebrar muitas barreiras até você chegar no seu resultado final, né? Até questão assim, elas até existe, mas elas falam que elas pensam que não é bom. Elas vão achar assim, existe, mas não vai ser bom igual ao A, né? Sim. Ali Entendi. ela vai me oferecer um serviço menor, um serviço que eu não vou ter resultado igual a pessoas conhecidas, né? Então, é um tabu também para ser quebrado. Uma vez eu fiz um stories perguntando, né? No meu stories, assim, se elas enxergam que... A gente brinca que é da ponte para lá e da ponte para cá, né? Da ponte para cá é periferia. Aí a gente fala assim, você enxerga que da ponte para cá existem serviços bons e de qualidades? Muitas mulheres responderam que não. Ou seja, elas acham que por a gente estar na periferia, a gente vai oferecer um valor menor no tratamento. Algo que não seja bom, um produto ruim, vamos dizer assim. Sim. Então, algo de se quebrar também. É outro paradigma para se quebrar, né? Sim, é uma outra coisa. Ela tem que se chegar que ela pode primeiro. Sim. É um passo. Não, eu posso. Eu tenho o direito de me sentir bem. Eu sou mulher, eu tenho o direito de me ver como mulher. Ter a melhor versão de mim mesma. E depois o segundo tabu é, e será que o que tá aqui é bom, né? E você sabe que, na realidade, isso vai muito do profissional também. Sim. Porque eu já vi alguns profissionais, assim, de periferia que têm um trabalho muito melhor do que quem Sim. está cuidando lá do topo da cadeia Exato. alimentar na coisa. Sim. Isso acontece com muita frequência, mas também é muito do olhar do profissional, né? Porque muita gente visa o status que é agregado no local que você trabalha, Sim. ou o tipo de serviço ou protocolo que você oferece. Mas depende da excelência com qual a pessoa faz. Então, se você não tem um olhar humano, se você não tem amor e carinho pelo que você faz e não está comprometido com o resultado, independe do protocolo, independe do produto. Então, eu sou cabeleireiro, então na minha área eu posso usar um pó descolorante de R$1.000, mas eu também posso usar um pó descolorante de R$100 e entregar um resultado legal. Porque vai do quanto você se propõe a dar aquele resultado, né? E Da quanto tua você expertise estudou também, né? Exato. Expertise Quanto que você tem se pra tornou autoridade naquilo que você faz, Exato. né? Isso é uma questão do nosso país também. Sim. Eu vejo muito isso porque a gente tem essa coisa de valorizar o que é importado, o que é de fora. Sim, E na sua verdade. área... Cultural, né? Isso é totalmente verdade. cultural. São Na- várias coisas que a Na gente precisa estética quebrar em isso é relação muito a isso. forte, né? É. Tanto que você vê clínicas de estéticas hoje que você fala, meu Deus, é centro de cirurgia plástica, é um negócio muito avançado, né? Tem É que o ser- síndrome tem um também status, do cachorro, né? Do vira-lata. vira-lata. A gente sempre se acha inferior ao outro, né? Mas veja só, esse trabalho que você faz, principalmente com essa mentalidade assim de criar para as mulheres de periferia que elas podem, que elas Sim. têm acesso e quebrar todas essas barreiras, essas coisas que estão ali orbitando, é importante. E eu vejo assim, o que isso causa de desdobramento. Porque a mulher, à medida que ela, principalmente a mulher de periferia, que ela sempre coloca o outro Sim, como primeiro lugar. Os filhos, o marido, a casa, o que ela precisa fazer, as compras do mercado. Quando ela começa a cuidar dela, e aí a gente vai de um outro ponto. Nós temos hoje, a nossa expectativa de vida é muito maior. sim.
Entendeu? Então, o que é viver bem? O que é você viver com saúde? Aí, vamos no outro ponto. Quais são as doenças do século? Depressão e ansiedade. Sim. Entendeu? Então, é um combo. E a estética, você olhar para si, se enxergar, ver que você é capaz, que você pode, que você tem acesso, que você, sabe, tem que gostar de si. Porque se você estiver bem fisicamente, esteticamente, você vai estar bem psicologicamente, você vai produzir mais. Isso cria uma cadeia Sim. que acaba reverberando para toda a sociedade, porque você vai trabalhar melhor, você vai empreender mais e você muda um padrão das coisas. Você muda até o padrão da família. Não Padrão sei se de tudo, da família, da sociedade local, você consegue... Você controla a narrativa, né? Exato. eu falo muito para as mães, né? O que você está refletindo para o seu filho? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que me desdobrar para cuidar do meu filho, né? Tudo que ele pede eu tenho que dar o melhor. Mas você já pensou que você se dar o melhor, você vai refletir na vida, principalmente de uma filha? Sim. Né? Você tem uma Isso é filha, referência, ela né? vai ser exemplo. Ela vai falar, nossa, minha mãe não se cuida, não passa nada no cabelo. Será que realmente eu fiz bem para ela? É muitas questões a ser tratadas, né? Sim. Aí a mãe tá lá, acabada lá, e fala, ai, filha, você é a melhor filha do mundo. Ela fala, eu não vou ser mãe não, porque a minha mãe, olha como ela tá. A referência que ela tem não é boa. Olha como ela tá. E isso tá acontecendo muito nos jovens, né? Hoje Sim. eles não querem, né? Você que saiu um pouquinho da pauta, mas para mostrar, assim, que tá envolvido, né? A estética envolve muitos pontos ali, que às vezes a mulher não enxerga. Ela fala assim, eu vou me doar, eu consigo morrer pelo meu filho. Aí eu falo assim, você vive pelo seu filho? Você consegue viver por ele? Você consegue cuidar da sua saúde para você ter essa questão de viver mais, que nem você falou? Você está disposta a viver mais pelo seu filho? A se cuidar para o seu filho? E isso é um ponto muito importante. Tem um rapaz que eu vejo muito nas redes sociais, que é o Poderoso Ninja, acho que você já viu. Ele fala umas coisas muito boas, assim, eu gosto demais. Eu vou lá com a propaganda dele aqui, Poderoso Ninja. Que ele fala dessa questão, que você tem que... Primeiro se eu estiver bem, eu faço bem pro meu próximo. Se eu não estiver bem, como é que eu vou fazer bem pro seu... E é muito isso. E essa coisa cultural é tão grave, é tão, assim, sabe, interna. Ainda mais, eu acho que na mulher, né? É muito enraizado, né? Muito na mulher, porque a gente tá falando de mulher periférica, mas a mulher em si. A mulher em si, ela se coloca ela sempre nessa se posição. anula, ela sempre coloca ela em último lugar. Sim. Né? Uma vez eu escutei falar sobre isso, que era o seguinte, que muito se fala hoje sobre amor próprio, né? E todo mundo fala, ai, não, eu me amo. Você se ama em alguma escala, mas a gente ama mais o outro do que a si mesmo. Sim. Então, se você, Sara, seu médico ou pediatra do seu filho fala que ele tem que tomar uma X quantidade de água por dia, você vai empenhar sua vida para que ele faça isso. Só que aí você também precisa. Sim. Você não faz isso. Mas pelo outro você faz. Então é bem o que você está falando. Você precisa se colocar, se cuidar e viver para que seu filho isso tenha não qualidade. É egoísmo. Não é. Não. Pelo contrário, isso é você viver bem para o seu filho. Sim. Porque você vai ser bem referência. Pra ser bem para os outros. Para ele ter você como referência. Exato. Né? Falar assim, não, a minha mãe, olha só, ela é mãe, ela é empreendedora, ela se cuida, então eu posso ser mãe, né, no futuro, e eu consigo fazer tudo, né? É claro que a gente não é uma mulher super maravilha, né? Também tem Existe isso, uma né? escala de prioridades que a gente tem que criar. A gente vai ter que dar uma equilibrada. Exatamente, o meu tratamento veio por isso. Para tentar dar oportunidade para ela também ter essas demandas, que não tem como a gente fugir, não tem como a gente falar, vou me amar e as outras coisas não vou fazer, né? Não tem como isso. A gente tem que fazer, né? A vida não espera, né? Se a gente não lavar a louça, ninguém vai lavar, né? Por enquanto, né? Às vezes a demanda da família não tem como, e é a mãe que faz isso, né? Sim. E aí, não, existe a possibilidade, né? De você se cuidar e não deixar essa demanda também, né? Você vai suprir essa demanda também. Cássia, eu tenho uma dúvida relacionada ao mercado no qual você atua, porque o seu trabalho tem que estar em conjunto com outros fatores. Você falou sobre alimentação. Sim. E aí a gente enfrenta uma outra questão, né? Porque não cabe a você, mas quando a gente se trata de mulheres periféricas, a gente está falando de uma classe social que
Porque, assim, não tem uma série de necessidades de acesso, mas as necessidades básicas não são supridas em muitos lugares. Então, isso interfere diretamente nos seus resultados. Como que é isso para você? Então, uma coisa que eu tenho que quebrar muito da alimentação, a gente tem uma nutricionista, né, que faz parte, e é uma nutricionista que entende do meu tratamento. Legal. Então, o que acontece? É muito difícil eu quebrar um paradigma, vamos dizer assim, da alimentação. É o arroz com feijão, né? Sim. Todo mundo fala assim, o arroz com feijão é barato, se ela tirar o meu arroz e feijão eu vou morrer, o que eu vou comer? Ela tá louca, eu sou pobre, eu só tenho dinheiro para comprar o arroz e feijão, você vai tirar o meu arroz e feijão? E é uma crença limitante, Sim. porque se você vê uma mandioca, o valor dela é tão mais acessível do que o arroz com feijão, Sim. né? E ele é um carboidrato. Né? Então, ele vai suprir também as suas necessidades. Então, isso é uma crença também, que a Sim. gente tem que quebrar muito. A maioria das pessoas fala assim, se tirar o meu pão de manhã, acabou minha vida. Nossa. O que eu vou comer no meu café da manhã? Ela tá maluca. Eu não sou rica não, Cássia. O que eu vou comer? Eu falo, calma, mulher. Existe sim a possibilidade e você pode. Você pode se cuidar bem, cuidar da sua alimentação dentro do possível para você. Dentro Sim, da dentro sua da necessidade. realidade. Adequar. Né, a essa alimentação para aquela mulher, e sim, é possível. É mais, às vezes, essa crença que a gente não pode tá mais na cabeça, às Sim. vezes, do que propriamente, por exemplo, uma batata doce. Ela não é tão cara perto Sim. de um arroz e feijão. Sim. Arroz e feijão tá caro, É. né? E dentro desse, ou seja, você lá, você também tem essa parte, então você tem a nutricionista que Tem. dá também esse suporte. Sim, dá, Sim, e tem as estratégias no tratamento para ter um emagrecimento saudável. Nossa, isso é muito Né? interessante, né? Porque, Né? assim, quando a gente fala de nutrição, nutricionista, às vezes os nutricionistas pensam mais no déficit calórico, né? Sim. Que é o quê? Você comer menos do que você gasta, né? Aí você vai precisar de energia de algum lugar e seu corpo vai pegar, né? Isso que se trata do emagrecimento. Você comer menos e gastar mais, né? Mas a questão do meu tratamento, eu também envolvo o aumento da imunidade, né? Porque vai influenciar nas tecnologias, né? Quanto mais o meu organismo está desinflamado, mais no tratamento os aparelhos vão agir, entendeu? Preciso Então- da Cássia, preciso da Cássia. Não precisa. Creio que sim, meu amigo. Rápido, hein? É. A ideia do tratamento também tem essa questão, desinflamar o corpo, aumentar a sua imunidade. Então, você vai se sentir com mais energia para fazer as coisas. Então, é um emagrecimento saudável, né? E isso é possível. É possível e é acessível. E é possível para qualquer mulher, né? Eu atendo também mulheres que vão no meu espaço. Apesar de eu estar na periferia, eu também atendo mulheres de outros padrões, assim. E o meu tratamento realmente vale muito a pena, porque a gente vai emagrecer de forma saudável. O que muitas mulheres acham que não, né? Para me emagrecer, eu vou ter que usar um Ozempic, né? Que vai derrubar meu metabolismo, por Nossa, exemplo. Isso deve ser a luta da sua vida agora, né? Nossa, Ozempic. Nossa. Nem me fala. Os endócrinos eu que lute. Porque as pessoas acham que para emagrecer eu preciso prejudicar minha saúde, né? A maioria pensa assim, então eu tenho que ficar o dia inteiro sem comer, se eu quero emagrecer. Ou me matar na academia. Me né? matar na academia, né? Aí você perde toda a qualidade de vida para isso. E não precisa disso. Você falando sobre isso, eu esse ano passei por um processo de emagrecimento, estou nele ainda, perdi 27 quilos. Na verdade, é para sempre, né? É, A gente vai sempre tem que cuidar, né? exato. Perdi 27 quilos esse ano, então eu vivi muito disso. Estou vivendo muito desse lance de adaptar a alimentação, porque você deu o exemplo da batata doce. Eu não suporto batata Eu doce. também não gosto muito. Também não. Eu falei batata doce, mas eu também não gosto. Mas existe formas de você fazer ela também, né? Exato. E também, qual é essa necessidade real? Você precisa? Não dá pra ter um equilíbrio? Dá pra ajustar, é muito Dá. personalizado, né? Então, Sim, não é dá tão... pra você ir pra outros caminhos. Primeiro é dar oportunidade, né? Sim. Por exemplo, eu também não gosto da batata doce. Eu odeio a batata doce. Só que eu percebi que existe uma forma de eu fazer ela que eu gosto mais. Então, é essa forma de você dar oportunidades também, né? Falar assim, eu não gosto dela cozida, mas vamos fazer no air fryer, pôr um temperinho, porque comer saudável não é comida sem graça. Exato. Né? Tem a pessoa que fala assim, vou fazer dieta, que saco, é muito ruim. Não, gente, tempera bem, usa os temperos, deixa gostoso pra você comer. Isso vai influenciar em tudo, né? É porque a alimentação é um momento de prazer, né? Tem que ser prazeroso. Sim. Então, tem que estar em conjunto, né? Dá pra fazer, né? Dá pra você deixar gostoso e ao mesmo tempo saudável e de forma acessível também. Sim.
Ai, gente, tô adorando isso daqui. Bora, Que bora, delícia. mulher, lá fazer. Cássia, quais são os procedimentos que você tem lá? Então. Assim, essa parte de como atender, de como agregar, inclusive, toda essa parte de alimentação, isso até para poder ser acessível para as mulheres de periferia, para mim ficou fantástico, achei incrível. Mas, assim, hoje, quais são os tratamentos? O que você tem, assim, dos protocolos que você consegue agregar lá no teu Então, os meus protocolos, eles são muito personalizados. Tá. Então, isso é um grande diferencial. Por exemplo, tanto no tratamento de emagrecimento, de gordura localizada, ele não é assim, a Cássia faz 10 sessões de drenagem. Nunca é só isso. Eu faço tratamentos personalizados de acordo com a necessidade do cliente. Você por vai isso fazer que uma a avaliação gente... e ver o que ela precisa, no Isso, caso. e é exatamente por isso que nós temos grandes resultados. Porque eu vejo a mulher do que ela realmente precisa. A gente não é modinha. Eu vi fulana fazer drenagem, ela teve resultado, eu quero fazer drenagem também. Aí eu falo, peraí, vamos ver se é a sua necessidade. A drenagem, ela vai atuar na sua retenção de líquido. Mas será que é só retenção de líquido? Será que você não tem diástase? Será que é uma gordura localizada? Ou uma gordura visceral? Vamos personalizar. Então, todos os meus tratamentos, desde o facial, do corporal, são todos personalizados. Então, eu vou fazer lá tratamento de emagrecimento, tratamento de gordura, celulite, flacidez, rejuvenescimento, acnes, tudo a gente trata lá, mas tudo é sempre personalizado, de acordo com o que ela precisa. Tá vendo? Legal. Eu tenho uma dúvida, porque a gente vive na era da internet. E aí, como que você consegue alinhar essa expectativa da sua cliente? Porque você vive um mercado que é comparado com as cirurgias plásticas. Sim. Então, você tem antes e depois, né? Sim. E aí as pessoas chegam com a foto pra você também. Falou, quero isso? Como eu quero a barriga da Virgínia. Nossa. Me dá aqui. Mulher, vou te dar. Calma aí. Eu vou imprimir uma foto e colar na sua barriga. Virou padrão, Virou padrão. Então, a gente tem que alinhar, claro, a expectativa da cliente com o biotipo do corpo dela, né? Então, eu trabalho muito a harmonização corporal de acordo com o seu corpo, né? Por exemplo, existe o biotipo pera, existe o biotipo, né, que é a pessoa cinturada e tem um quadril largo, a pessoa que acumula mais gordura na parte, né, da frente. Então, tem tudo isso e eu vou de acordo com a necessidade. Então, inclusive, assim, a questão de cirurgia, existe o pós-cirúrgico, né? Você não vai entrar no centro cirúrgico e sair maravilhosa. Isso aí não existe. Eu trabalhei já com cirurgiões plásticos e a pessoa lá tem a mania de falar assim, não, eu vou já pro centro cirúrgico, vou lá... Resolve, acha que é um atalho. Saio e já tô plena. Eu falo, não, mulher, primeiro, não é assim. Médico, você precisa emagrecer. Médico, ele tem um limite de tirar a gordura de você. Ele não pode tirar toda a sua gordura. Ele vai tratar também a gordura localizada. Primeiro que ele não pode tirar mais de 30%. Claro que hoje tem técnicas muito mais invasivas que vão tirar um pouco mais, dependendo da técnica do médico. Mas ele não é assim. Existe o pós, a drenagem, pós-operatória. Existe o custo financeiro disso, que é muito mais alto do que um procedimento estético, né? E também a gente consegue trabalhar com resultados incríveis na estética também. Sim. Né? É claro que a pessoa também tem que ter o compromisso dela, como também na cirurgia. Não adianta você fazer uma cirurgia, ficar bonita e depois você comer tudo. Acho que é assim em qualquer área, né? Em qualquer área. A mesma coisa na academia, você tem que ter coisas em conjunto. No salão também não é diferente. Você faz o cabelo na cliente, ela precisa manter isso depois. Então, cuidar em casa. Você investe no tratamento, mas você também tem que investir no pós. Você também tem que se preocupar. Você não pode com colocar a responsabilidade toda no profissional que te atendeu e achar que tá fazendo um milagre, né? Exatamente. Não dá pra ser vitimista, né? Colocar meu corpo aqui, toma, filho, cuida aí e não ter sua responsabilidade. Mas a questão cirúrgica é realmente mostrar para cliente que é muito bom. Cirurgia é bom, não é que eu sou totalmente contra, não. Mas existe a possibilidade de você tratar sem a cirurgia. Existe como você ter resultados incríveis também sem a cirurgia. Aí vai dar a cliente saber o que ela está disposta e qual o desafio dela, porque tudo vai ter desafio. Na cirurgia você vai ter desafios, você vai ter que emagrecer também antes, dependendo, você vai ter que cuidar também, e na estética também vai ter seus desafios, né? Então a pessoa vai ter que escolher o que ela vai fazer. É que hoje em dia virou uma regra, né? Então, hoje em dia, no mercado da internet, muitas jovens passam por isso.
Então, você tem que ter o nariz tal, a barriga tal, e o procedimento... O padrão. E é, Agora, não, o procedimento é o que mais me preocupa, porque eu vejo assim, sai as modas. Nossa. É Ultraform e MPT. Aí agora, não sei o que, tal. Cada hora sai um procedimento. Como a estética tá crescendo demais, lançam toda hora uma máquina nova, um procedimento novo. E aí nisso, o que o Cássia falou, que eu achei muito fantástico, essa coisa de você identificar qual é a necessidade do seu cliente, da paciente, né? Por quê? Porque a gente vai, olha lá, vai passando o dedinho ali no aplicativo e eu quero fazer isso aí. Aí você vê ali uma imagem de um resultado que você acha que vai dar o mesmo resultado para você, só que aquilo ali às vezes não serve para você tá com o corpo inflamado, você tá com uma série de coisas que não é adequado. Você tem que fazer um outro procedimento antes de aplicar um determinado procedimento. Nós somos únicos, né? Nós somos seres únicos e cada ser existe uma necessidade. Então, você vai ter uma necessidade diferente de uma outra cliente, necessidade tanto fisiológica, anatômica, como também de tempo. Né? De tempo, de necessidade do seu dia a dia. Não adianta colocar para você fazer uma coisa que você fala, isso aqui para mim não vai dar, não. É que nem dieta, né? Toma isso aqui, segue isso aqui. Aí você põe a farinha do não sei o que de Himalaia. A pessoa fala, pelo amor de Deus, então toma aqui, se vira. É esse seu cardápio, né? E aí tá, ser um bom profissional é você entender a necessidade daquela pessoa e explicar pra ela, olha, fulano, isso aqui deu certo pra ciclano, por quê? Ela é assim, ela teve, né, teve só uma gestação, você teve 3, né, e explicar a necessidade dela. E isso envolve ser profissional e entender isso como propósito. De você ter essa paciência, né? Eu acredito que você acaba encarando com uma coisa que eu encaro muito também, que é frustrar a expectativa da pessoa. Porque até você conseguir alinhar essa expectativa, você acaba frustrando a expectativa dela de ter a barriga da Virgínia, porque ela não é a Virgínia. E ela não por isso que eu digo que os profissionais da área de estética são psicólogos. Porque eles têm que ser. E não é porque não é sua barriga vai ser feia. Exato. Pelo contrário, pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser mais natural, pode ser mais bonita, pode ser mais acinturada, pode ser totalmente diferente, né? E é isso que é legal, mais Brasil, né? O corpo brasileiro, a gente tem um monte de mistura, então existem vários biotipos de corpo, e isso assim, ao meu ver, profissional, eu acho lindo. Eu lapido as clientes e falo assim, você não vai estragar minha obra de arte. Eu vou na sua casa. Gente, Cássia, olha, maravilhoso, acho que você, assim, o que você faz, seu propósito é lindo. Passar isso mesmo, né, para as mulheres, dar acesso, mostrar que é possível, que elas podem, que elas precisam se cuidar, inclusive para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que as pessoas se tratem mais melhor, leve, né? Tudo mais leve. Só agradeço tua participação. Obrigada. Isla aqui comigo obrigada. agora, é maravilhoso. Você vê? Dois entrevistadores. Dois entrevistadores da casa, você vê que ela é chique demais. Chique. Aqui. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. E é isso aí, vamos terminando por aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica, curte, compartilha, segue a gente lá nas redes sociais, também pelos canais do YouTube, lá pelo portal R011, pelo Lex Studio, lá pelo Guia R011 também. E siga também a Cássia Carvalhal Estética. Beijo a todos, gente. Beijo, tchau.